Se você recentemente ouviu falar da palavra comunicação alternativa, mas não tem certeza do que se trata, fique comigo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exemplos de comunicação alternativa e falar exatamente do que se trata. Fique ligado! Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Bárbara Fernandes. Eu sou uma fonoaudióloga, graduada pela Texas Christian University, onde eu fiz o meu mestrado no estado do Texas, nos Estados Unidos, onde eu moro há mais de 14 anos agora. Hoje o vídeo é sobre comunicação alternativa. Se você ainda não ouviu falar de comunicação alternativa, ou se talvez você é uma mãe ou um pai que acabou de ouvir que talvez o seu fonoaudiólogo ou terapeuta do seu filho vai começar a usar a comunicação alternativa, você não tem ideia, ou se você é um estudante de fonoaudiologia ou fonoaudiólogo que não está familiar com a comunicação alternativa ou com o conceito de comunicação alternativa, o meu objetivo do vídeo hoje é tentar explicar para vocês o que é a comunicação alternativa, os benefícios e os vários tipos de comunicação alternativa. Primeiro a gente vai começar do básico, né? Vamos pensar em comunicação alternativa já como a própria palavra já fala. É uma forma alternativa de se comunicar. Historicamente, a gente se comunica através da fala, ou seja, usamos a voz para nos comunicar entre si. Essa é a forma que a gente chama em inglês de mainstream, ou seja, a forma mais comum de comunicação. Mas, na verdade, hoje existem várias outras formas de se comunicar. Até você pensa, por exemplo, o WhatsApp não existia, né, há 10 anos atrás. É uma forma alternativa que a gente se comunicar utilizando texto, utilizando tecnologia. Mas quando a gente pensa no conceito de comunicação alternativa, ele é sempre mais focado em utilizar na reabilitação. Ou seja, os terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos são os profissionais que, eu tenho em mente, utilizam a forma de comunicação alternativa mais frequentemente. Entre os exemplos de comunicação alternativas mais utilizados, você tem o uso de imagens, ou seja, você pode imprimir imagens e utilizar aquela imagem como uma forma de comunicação. Digamos aqui um exemplo simples. Você tem uma criança que ainda não está falando, por qual seja o motivo, você quer ensinar ela a utilizar uma fotografia, uma imagem da água, e cada vez que ela te entrega aquela imagem da água, você dá água para essa criança. Ou seja, você substitui o comportamento do choro ou do apontar com um comportamento mais específico. Ou seja, a comunicação deixou de ser algo de adivinhação, do choro ou daquele apontar, para uma comunicação mais específica. Então, você já vê aí de cara um dos benefícios da comunicação alternativa quando não existe a presença da fala, ou se é uma criança ou um adulto que já não tem o uso da fala, ou que já não está, seja ele temporariamente ou definitivamente, tendo dificuldade de usar a voz e a fala, a gente pode usar imagens, né? Eu me lembro quando eu vim inicialmente para os Estados Unidos, em 2004, para fazer meu intercâmbio. O título do meu intercâmbio era exatamente esse: o uso de tecnologia assistiva, e a comunicação alternativa está entre uma dessas tecnologias de tecnologia assistiva que auxilia o indivíduo a funcionar melhor na sociedade. Ou seja, no caso, a comunicação alternativa fornece a esse indivíduo uma possibilidade de comunicação que não existia anteriormente. Se ele perdeu a fala, a gente precisa achar uma forma diferente, ou seja, uma forma alternativa para ele se comunicar. Nesse caso, o exemplo que eu acabei de dar é a forma de imagens, que é uma imagem que também não é verbal. É uma forma pictográfica para a comunicação. Mas existem hoje em dia, graças à tecnologia dos smartphones e dos tablets, ou seja, do iPad, uma possibilidade também de você associar a imagem com a informação auditiva. Você já vê em aplicativos como o Comunico, que eu desenvolvi, que você tem uma prancha de comunicação, que é outro termo que a gente que eu vou estar falando aqui para vocês, que é relacionado à comunicação alternativa. Ou seja, você tem esses aplicativos que a criança ou o adulto pode apertar na figura e assim que ele aperta aquela imagem, o som é produzido. Digamos no exemplo que eu acabei de dar, o exemplo onde a criança quer tomar uma água, quer fazer o pedido de beber água, ela vai, ao invés de dar o papelzinho ou a imagem, uma fotografia da água, ela vai no smartphone ou no tablet, aperta a imagem água e ela vê, apesar de que ela está vendo a imagem, ou talvez seja a palavra escrita água, a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, o adulto,
ou parceiro de comunicação, no caso se foram dois adultos, eles podem entender e existir aquela comunicação mútua, o pedido de água, seja através da imagem, seja através de texto. Uma outra forma de comunicação alternativa é exatamente essa, a escrita. Muitas vezes adultos têm por vários motivos, têm uma dificuldade de fala, ou seja, um problema de comunicação. E a gente pode introduzir para esses adultos que podem ler uma comunicação alternativa através da escrita. Eles podem até mesmo utilizar o próprio smartphone sem nada adicional, digitar as palavras e botar com que o smartphone comece a falar por eles. Muitas vezes adultos que tiveram derrame têm, infelizmente, a dificuldade não só da fala, mas também de linguagem. Ou seja, nesse caso, talvez a escrita esteja também dificultada. Eles têm um problema também de escrita. Mas caso a escrita esteja intacta, eles podem utilizar aplicativos que, através da escrita, até prevê o texto como uma forma de comunicação alternativa. Claro que adultos também podem usar o sistema pictográfico de comunicação. Eu agora vou mostrar para vocês dois exemplos de comunicação alternativa. O aplicativo Comunico e a prancha de comunicação que eu criei usando o aplicativo Custom Boards. As duas são formas viáveis de comunicação alternativa. Uma é a mais fácil, que você pode levar para qualquer lugar, que requer praticamente nenhuma tecnologia, e o outro que requer um smartphone, um iPad ou um iPhone. Vamos lá. Eu tenho aqui comigo dois exemplos de comunicação alternativa que eu falei antes. Eu tenho aqui o papel e eu tenho também um aplicativo. O aplicativo se chama Comunico, está disponível só para iPads, ou seja, se você tem Android, você não pode usar ele ainda, infelizmente. Quem sabe no futuro. Mas, então, aqui no papel, o que eu fiz, eu usei um aplicativo que se chama Custom Boards, que eu vou botar o link aqui também no vídeo. E eu fiz aqui rapidinho, o aplicativo está infelizmente somente em inglês, o Custom Boards, o Comunico está em português. E eu rapidinho troquei as palavras. Aqui estava com water, eu botei para água, pão, cachorro quente e brincar. E o que eu faço aqui, a gente corta essas imagens, né? Você pode também sempre usar o papel inteiro, mas eu acho legal, você corta as imagens e você pode deixar elas disponíveis para o seu filho ou filha utilizar essa imagem. Ou seja, o seu adulto pode ser também um adulto, parceiro ou familiar, que precisa de uma alternativa de comunicação. E quando a gente pensa em papel, sempre a gente pensa também nos profissionais que estão usando a comunicação alternativa. Você tende a pensar no fonoaudiólogo ou no terapeuta ocupacional, mas na verdade médicos que trabalham em hospital têm às vezes pacientes que tiveram derrame, então aquele início de comunicação alternativa, eles podem ter uma prancha de comunicação básica de comunicação alternativa, mostrando, por exemplo, partes do corpo onde ele está sentindo dor, o tipo de dor, a intensidade de dor, ou seja, se o paciente não pode vocalizar, ele pode simplesmente apontar para as imagens para mostrar o que está sentindo. Uma outra forma de comunicação alternativa que eu falei antes é utilizando tecnologia. Ou seja, aqui no caso a gente tem um aplicativo que se chama Comunico. E você vê aqui que essa página inicial, ela tem aqui comunicações básicas. Eu posso, por exemplo, se você está alimentando o seu filho ou filha, ou se você é um fonoaudiólogo, está numa atividade de alimentação, você pode permitir que a criança diga: eu quero mais. Eu quero mais. Aqui essa voz não está muito legal, mas você pode trocar sempre aqui para uma voz melhor, ou seja, a gente pode aumentar aqui a voz masculina e a voz feminina também. Eu quero mais. Essa voz feminina é um pouco melhor no ouvido, né? E aqui a gente tem, por exemplo, categorias de alimentação. Sopa. Se a pessoa quer uma sopa, ou seja, isso fornece ao indivíduo uma forma alternativa de se comunicar que não seja só a fala. Então, às vezes você pensa também língua de sinais como uma outra forma de comunicação. O importante é sempre se comunicar. Eu espero que você tenha curtido o vídeo sobre hoje de comunicação alternativa. É um termo muito abrangente, tem vários outros detalhes que eu adoraria falar, mas estou tentando fazer o vídeo um pouquinho mais curtinho. Então, essa é uma informação básica nesse primeiro vídeo. No futuro, eu provavelmente vou fazer outros vídeos onde a gente pode aprofundar mais no assunto de comunicação alternativa, que na verdade é um dos meus tópicos favoritos de falar. Obrigada por assistir meu canal. Se você curtiu o vídeo, dá aí uma curtida e, por favor, inscreva-se no meu canal para ver os meus próximos vídeos. Eu vou tentar gravar um vídeo, pelo menos um vídeo por semana. Valeu, pessoal. Obrigada por assistir. Novamente, o meu nome é Bárbara Fernandes. Tchau!